Entendendo objetos em Python. Se você domina o básico do Python e quer aprender a entrar no mundo intermediário e também um pouquinho avançado, então entender classes e programação orientada a objeto vai mudar completamente a forma como você pensa e escreve os seus códigos em Python. Olá pessoal, eu sou o João, bem-vindo de volta ao canal, João aqui falando. Então, hoje nós vamos iniciar num novo mundo, ok, de programação orientada a objeto usando Python. Hoje aqui nós vamos começar do zero. Primeiramente é muito importante que nós entendamos sobre o que é isso, objeto, o que é isso, uma classe, e também como o Python cria objetos automaticamente, e também a diferença entre funções e métodos, e também iremos ver alguns exemplos práticos que vai nos ajudar a nos prepararmos melhor quando entramos realmente na programação orientada a objeto em Python. Então, vamos lá começar, ok? O que o que exatamente é um objeto em Python? Veja, a resposta é simples. No mundo Python, tudo é um objeto, ok? Então, quando você cria algo dessa maneira aqui, deixa eu exemplificá-lo. Por exemplo, vamos lá dizer que x igual a 5, ok? E y, ok? E vamos dar uma outra variável, vamos dizer y, vamos criar mais uma outra variável, que vamos dizer y igual a algo assim do gênero, como por exemplo, olá, olá. Deixa eu dar um pouquinho de espaço, então. Veja, você pode pensar que x é apenas um número, ok? E y também é apenas uma string, mas na verdade, x é um objeto do tipo integer, ok? Do tipo int, e o y é um objeto do tipo string, que é str. Veja, vamos ver isso da seguinte maneira, veja. Se tu fizeres o seguinte, veja, se nós fizermos o seguinte, print, abre e fecha, então nós vamos usar a palavra-chave type, a função type, que nos permite nós sabemos de que tipo é que se trata uma variável. Ok? Então, type, e isso eu abrir e fechar, vamos passar aqui o x, ok? Salvei. Vamos fazer também o mesmo para y, né? Só uma questão de eu copiar isso aqui, copiei, e eu vou colar aqui por baixo, ok? E em vez de x, vamos passar aqui o y. Vamos passar aqui o y, ok? Salvei. Então, se nós imprimirmos isto, deixamos só imprimir, esse aqui é o resultado que nós vamos obter, ok? Então, isso significa que o valor 5, ok? Não é só um número, ele é uma instância da classe int, que é esse int que nós temos aqui, ok? Aqui do x, ok? E o valor olá, ok? Ele também é uma instância da classe str, que tem aqui, ok? Então, isso aqui está a dizer que essa variável x aqui, ok? Ele é do tipo integer, ok? Ele pertence a uma classe, ok? E é do tipo integer. E o y pertence a uma classe, é uma instância do tipo str, que significa string, ok? Int aqui significa integer. Então, ou seja, ok? Classe, ok? Classe aqui, essa classe que nós temos aqui, é um modelo, ou talvez é uma construção, ok? Agora, já o objeto, ok? O objeto é algo que é criado a partir dessa mesma classe. Então, nesse caso aqui, o y e o x, ok? São objetos que foram criados dessa classe. Veja, mesmo também essas as classes, eles têm algumas funcionalidades escondidas, ok? Funcionalidades que nós normalmente chamamos de métodos, ok? Então, você normalmente usa coisas como do tipo, por exemplo, deixa eu deletar isso aqui, como, por exemplo, vamos lá dizer, print, ok? Print, abrir e fechar, vamos lá dizer como, por exemplo, y.upper, ok? Y.upper, abrir e fechar, ok? Então, deixa eu limpar aqui a saída. Agora, se eu executar este código aqui, ok? Vamos lá executar esse código. Então, aqui que nós podemos ver, ele não imprimiu o olá em tudo maiúsculo, ok? Então, e talvez você nunca tenha se perguntado de onde é que veio esse upper que eu passei, ok? De onde é que veio esse upper? Então, por que que tu podes usar esse upper que eu passei aqui? Veja, é porque esses métodos são criados dentro da classe integer, ok? Dentro da classe str, que significa string, ok? Mas, veja, agora, se você tentar algo do gênero, como exemplo, vamos ver print, abre e fecha, vamos lá dizer x.upper, ok? X.upper, dessa forma aqui, abre e fechar, salvei. Agora, se eu rodar isso aqui, como nós podemos ver aqui, nós aqui obtivemos um erro, ok? Attribute error, está a dizer int object as non,
attribute upper. Então, por que que deu esse defeito? Isso é porque a classe int ele não tem esse método, ok? Não existe o método upper na classe int, ok? Então, esse método aqui upper é apenas para as classes de string, das classes que são objeto de str, ok? Não de integer. Simples assim apenas, ok? Então, agora vamos tentar entender qual é a diferença entre funções e métodos, ok? Em Python. Qual é a diferença? Veja. Função, ele é criada da seguinte forma, ok? Então, função, quando estamos a criar uma função, ela é criada com a palavra-chave def, como por exemplo, def soma, abrir e fechar, vamos passar aqui um x, dois pontos, faço o seguinte, depois essa função vai me retornar que é tipo return x mais 1, ok? Retorno x mais 1, salvei. E se eu gostaria de fazer uso dessa função, eu posso dizer o seguinte, ok? Print, abrir e fechar, soma, eu vou abrir aqui e vou passar o 5, ok? Salvei, perfeito. Então, as funções são criadas dessa maneira aqui. Então, se eu rodar isso aqui, ele nos deu 6, ok? Então, isso aqui quer dizer 5 mais esse 1 que está aqui. Se eu passar aqui, por exemplo, 10, isso vai nos dar 11. Se eu rodar, nos deu 11, ok? Agora, já os métodos, ok? Os métodos, eles são chamados a partir de um objeto, ok? Usando uma sintaxe do gênero, ok? Então, os métodos, eles funcionam dessa forma, veja. Tu vais chamar o nome do objeto que tu vais criar, objeto, ponto, o nome do método que será utilizado dessa forma aqui e fechar. Então, o melhor exemplo que nós podemos fazer é o seguinte, veja. Eu vou criar uma variável chamada texto, ok? Então, esse texto aqui ele vai ser igual a Python, ok? Ele vai receber uma string chamada Python. Então, dessa forma aqui, como nós dissemos, em Python tudo é objeto. Então, isso quer dizer que essa variável aqui também é considerada como um objeto. Então, se eu gostaria tipo, de usar alguns métodos desse mesmo objeto, eu faria o seguinte, ok? Vamos lá, por exemplo, print. Eu estou usando print para que eu possa ver o resultado print texto, ou melhor, texto, ponto, ok? Qual é os métodos que tem esse objeto método? Esse objeto texto ele tem alguns métodos como upper, ok? Ponto upper, abrir e fechar, eu vou salvar isso e vamos rodar. Se eu rodar isso aqui, ele me deu o padrão, tudo maiúsculo, ok? Então, aqui o upper, esse upper aqui, ele é o método, ok? Então, ele existe dentro da classe str, da classe que nós já havíamos falado, que quando algo é uma string, então ele pertence a uma classe str, ok? E método, ok? Ele é ligado a um tipo, mas a função ele é independente praticamente, ok? A função tu querias que faça uso, mas já o método ele é ligado a um tipo, por ser um tipo de classe string, um tipo de classe integer, algo assim do gênero, ok? E veja, da mesma forma como as classes podem receber argumentos, objetos também podem receber argumentos, ok? Pois existem também alguns métodos que nos permitem nós enviar argumentos para um objeto, como por exemplo, okay? Eu posso usar, como por exemplo aqui nesse exemplo, print texto.upper, em vez de usar o método upper, eu vou usar o método replace, ok? Replace dessa forma aqui, replace eu vou abrir e fechar, faço assim, e aqui eu vou passar o valor que eu gostaria de trocar, ok? Em vez do O, eu vou passar aqui tipo O, vírgula, ok? Ele vai trocar o O com U, dessa forma aqui. Salvei. Agora, se eu imprimir isso aqui, deixa eu só limpar aqui primeiro. Caso eu imprima isto, o que é que temos? Aqui nos deu Python. Okay? Então, ele removeu o O e colocou o U no lugar de O. Okay? Então, aqui nesse caso, o O aqui é o primeiro argumento e o U é o segundo argumento, ok? Mas o método está sendo chamado a partir do objeto string. Agora, de uma forma resumida, eu posso dizer o seguinte, ok? Veja, para resumirmos a aula, tudo em Python é um objeto, ok? E também todo objeto vem de uma classe. Então, métodos são funções presas e a objetos, vamos assim dizer, ok? E você usa método todos os dias sem você ter percebido que costuma usar método em Python. E veja, entender isso é essencial antes de criar suas próprias classes, ok? Então, isto aqui é um resumo total de o que é isso, um objeto em Python, ok? Então, na próxima aula vamos começar a aprender diretamente como é que nós podemos criar nossas próprias classes
e fazer uso das nossas próprias classes. Ok? Então, é só, se tu gostaste do vídeo, já sabe, dá um like no vídeo, se inscreve no canal e vejo no próximo vídeo.